A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 5: A Cruz, o marco da dispensação da fé. Autor: Pedro Dong. Semana 3. A rejeição ao ministério de Pedro e seu novo papel. Sábado. Ler com oração. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Atos 21, 17 e 18. Tiago torna-se o líder principal da igreja. Vimos como Pedro foi intrépido pregando a morte e ressurreição do Senhor Jesus no início da igreja em Jerusalém. Após a morte de Estevão e a grande perseguição subsequente, houve uma mudança no panorama da igreja em Jerusalém. Alguns passaram a considerar a liderança vigente na igreja muito radical. Mas Deus continuou a fazer milagres por meio de Pedro e ainda o levou a abrir a porta do evangelho aos gentios. No capítulo 12 de Atos, que corresponde ao ano 44 depois de Cristo, Herodes prendeu alguns líderes da igreja para os maltratar e passou a fio de espada o apóstolo Tiago, irmão de João. Com isso, no versículo seguinte lemos: Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Versículo 3. Naquele tempo, havia muita pressão dos judeus sobre as autoridades romanas para perseguir a liderança da igreja, sendo Tiago morto e Pedro preso. Este também estava para ser morto, mas um anjo apareceu no cárcere e o tirou em segredo da prisão, sem que ninguém o visse. Pedro, então, caindo em si, convenceu-se de que um anjo do Senhor o livrara e, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Versículo 12. A casa de Maria era aberta para a igreja, e os irmãos estavam ali orando. Quando ele bateu o postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Atos 12, 13 a 17. Pedro se escondeu, mas mandou informar Tiago que nessa altura já se tornara o líder principal da igreja. Daí em diante, sabemos o que aconteceu no capítulo 15, depois que Paulo e Barnabé, enviados de Antioquia, retornaram da primeira viagem apostólica. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Versículo 1. A igreja em Jerusalém já tinha tornado isso uma regra. Leiamos o versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. A igreja em Jerusalém havia mudado totalmente de forma. O grupo dos que eram favoráveis a que a igreja voltasse à prática da lei e da circuncisão dominou a igreja. Fizeram de Tiago seu líder principal, porque ele era um conciliador, e Pedro foi preterido, deixado de lado. A igreja lá não apreciava mais o ministério de Pedro. O resultado disso foi que ela perdeu totalmente o vigor do Espírito Santo. Quando a igreja deixa de seguir a palavra profética, não há mais milagres, sinais e prodígios, não há mais novidade de vida. Que possamos todos perseverar no ensinamento dos apóstolos. Paulo e Barnabé subiram então a Jerusalém para discutir o assunto. E se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Pedro se levantou e deu seu testemunho. Depois, Barnabé e Paulo relataram todos os sinais e prodígios que Deus fizera por meio deles entre os gentios.
Mas quem ficou com a palavra final foi Tiago, que se levantou depois de todos e estabeleceu ordenanças para os gentios crentes cumprirem, como se estas fossem do Senhor. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Atos 15, 19 e 20. A confirmação dessa mudança drástica na direção da igreja em Jerusalém aparece no capítulo 21 de Atos, quando Paulo, após sua terceira viagem, subiu até Jerusalém. Nos versículos a seguir lemos: Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Versículos 17 e 18. Paulo sobe a Jerusalém, mas não encontra nenhum dos apóstolos, nem Pedro, nem João. Ninguém mais estava lá. Ele só vê o principal líder na época, Tiago, com todos os presbíteros de Jerusalém. Todos esses, juntamente com Tiago, depois de ouvir Paulo e dar glória a Deus, disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Atos 21, 20 e 21. É isso mesmo, caro leitor. Todos os judeus que creram, dezenas de milhares, eram zelosos da lei, eram praticantes da lei. O Espírito Santo não mais liderava. Não havia quem apreciasse a palavra dos apóstolos. Tiago, por sua vez, prossegue com suas ordenanças. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Atos 21, 25. Aquilo que ele implantara no capítulo 15 de Atos, no ano 50 depois de Cristo, continuou valendo na igreja, mas essa orientação não proveio do Senhor. Isso aconteceu no ano 58 depois de Cristo, 8 anos depois da fatídica reunião em Jerusalém. Querido leitor, vemos que a igreja mudou totalmente de forma. Que possamos valorizar hoje a palavra profética e permanecer firmes na comunhão da vida. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.